Na sexta-feira, semana passada, logo após o nosso programa, nós tivemos a divulgação das imagens da reunião ministerial que o presidente Bolsonaro fez com seus ministros aí por uma decisão do STF. Nós tivemos a divulgação das imagens na íntegra da reunião ministerial. E eu acho que faz parte de nós comentarmos sobre isso, porque afinal foi um assunto que tomou conta aí da imprensa ao longo da semana. Uma decisão do Poder Judiciário de divulgar as imagens de uma reunião privada ministerial. Tudo isso fazia parte da investigação, da denúncia feita pelo ex-ministro Moro, que o presidente estava tentando interferir na Polícia Federal. Ninguém sabia que uma semana depois dessa divulgação, a Polícia Federal faria ações exatamente contra pessoas que apoiam o presidente. Então, acho que está mais do que provado que se está tendo alguma interferência aí, não é do presidente da República. Mas por que eu trago esse assunto para o nosso programa? Para nós pensarmos, refletirmos sobre o que vem acontecendo no cenário político do nosso país. E depois a gente vai trazer isso para a nossa realidade aqui local. Até que ponto a divulgação de uma reunião ministerial que é privada, por decisão de um outro poder, isso tem algum pano de fundo que nós não enxergamos. O que nós vimos naquela reunião, depois das imagens divulgadas? Eu, particularmente, vi 2 ex-colegas de turma meu. Participaram da reunião, o Tarcísio, que hoje é o ministro da Infraestrutura, e o Montezano, presidente do BNDES, 2 colegas meus de faculdade que estavam lá na reunião. Mas o que a gente tira disso tudo? O que a gente conclui? Qual a opinião de cada um de nós sobre aquela reunião que aconteceu lá no mês de abril? Primeiro, a denúncia feita de que havia interferência, de que estava havendo interferência por parte do presidente da República na Polícia Federal, não foi detectada nenhuma prova disso na reunião. O segundo que a gente percebe é que uma decisão desse tipo, vinda de um outro poder, sobre uma ação privada, que é uma reunião de decisão estratégicas de outro poder, isso afeta aí muito a nossa democracia. E isto é um fato. Gostemos ou não do governo federal, isto é um fato que nós não podemos ignorar. Não é novidade para ninguém, não é surpresa para ninguém, eu espero, que há muitos interesses de grandes grupos, de grandes instituições, sendo questionados e sendo tolhidos por ações do governo federal. Evidentemente que há reações. Há reação por parte de grandes grupos de imprensa, há reação também de outros poderes, e isso está acontecendo. Inclusive a ação que houve ontem e antes de ontem da Polícia Federal, entrando em residências de cidadãos comuns, apreendendo material, usando como justificativa a divulgação de fake news, um processo já considerado por muitos juristas renomados inconstitucional, decisão do STF, de um ministro isolado do STF, mostra que estão, sim, reagindo porque estão perdendo poder, porque estão tendo seus interesses contrariados. Esta é uma realidade que nós estamos observando, sim. E aí eu pergunto para o nosso ouvinte, para quem acompanha o nosso programa, onde estão os políticos da nossa cidade? Quais e quantos deles já se posicionaram em relação ao que está acontecendo no cenário político nacional? Eles têm a obrigação de se manifestar? Tem sim, porque nós, cidadão, temos que saber o que pensam, como pensam os nossos representantes. Ou eles vão preferir ficar na cômoda posição em cima do muro, esperando para ver no que isso vai dar, e aí pula para o lado que for mais conveniente. Nós não podemos mais admitir, em pleno 2020, representantes eleitos e bem pagos por nós, que fiquem numa posição em cima do muro. Precisamos saber de que lado cada um está, o que pensa, se concorda ou se discorda. Inclusive, porque este ano nós vamos ter que decidir quem serão os nossos representantes ao longo dos próximos 4 anos no cenário municipal. E isto é importante, sim. Nós, como cidadão, temos o dever, sim, de nos preocupar com isso. Dia desses, eu estava num grupo desses de WhatsApp que discute sobre política e eu estava questionando qual será a nossa posição como cidadão na eleição deste ano
em apoio àqueles, né, que apoiam o governo federal. E ouvi de um membro do grupo, amigo meu, que falou que ele não ia nem se preocupar com a eleição deste ano, porque afinal o Bolsonaro só precisa do povo. Então ele só pensava e só votava no Bolsonaro. E aí eu falei para ele, questionei com ele, concordo, o Bolsonaro precisa do povo, mas de que povo? O que ele precisa que o povo faça para ajudá-lo a governar o Brasil? Apenas ir aos domingos nas manifestações carregando a bandeira do Brasil? Isso é válido, isso é direito nosso e é uma ação importante, mas será que isso é suficiente? Será que o Bolsonaro não precisa exatamente do povo que concorda com ele e que o apoia, agindo como cidadão, dentro dos seus deveres, inclusive de bem escolher os seus representantes no cenário municipal? Aliás, muitas das dificuldades que o Bolsonaro hoje enfrenta lá em Brasília é em razão das escolhas ruins que fizemos para compor o Congresso Nacional. Ou vamos esquecer quantos decretos e quantas medidas provisórias assinadas pelo Bolsonaro o Congresso derrubou? E até o STF também derrubou. Quem esqueceu aqui da carteirinha de estudante, que o Bolsonaro fez questão que fosse gratuita e o Congresso derrubou? Quem esqueceu já que o Bolsonaro queria que o DPVAT fosse zero e o STF derrubou? Então, não é uma pessoa sozinha que age, não é um poder sozinho que decide. O nosso sistema político é constituído de 3 poderes. 2 deles nós podemos escolher, o executivo e o legislativo, no cenário nacional, no cenário estadual e também no municipal. E é importante que tenhamos essa preocupação, sim, em todos os níveis. Repito a minha pergunta: onde estão os nossos políticos de Itajubá? Quantos e quais deles já se posicionaram em relação ao que vem acontecendo com a interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo Nacional? Será que não está acontecendo algo parecido aqui também na nossa cidade? E eu coloco alguns fatos aqui para você, caro ouvinte, para que a gente reflita. Será que ninguém percebeu que, coincidentemente, neste ano de eleição, surgiram vários heróis de redes sociais que têm solução para tudo, mas que não produziram nada até hoje? Até órgãos de imprensas digitais surgiram. Tem jornal, web jornal, muito bem diagramado, muito bem estruturado, até bonito de se ver, que foi criado este ano. E todo dia divulga notícias sempre negativas, sempre contrárias, sempre criticando o poder local. Coincidência? Será isso uma imprensa imparcial? E por que ninguém assina essas reportagens? Ainda tem muita gente, grande parte da população, que se deixa levar por esse tipo de postagem, notícias, sem assinatura. Mas será que tem alguém trabalhando de graça por puro senso de justiça? Ou será que tem alguém por trás pagando para isso ser feito? E se tem alguém pagando, por que está pagando? Qual é o interesse desta pessoa em criar um jornal, um web jornal, no ano de eleição, exclusivamente para falar mal da gestão local? Não estou exagerando, não. Eu provo isso. Por vezes, mais de uma, este jornal vem querendo convencer a nós, itajubenses, de que os números do Covid-19 estão sendo distorcidos na cidade, querendo pôr em dúvida, em xeque, as informações oficiais que a prefeitura divulga diariamente. Chegaram, inclusive, a dizer que estavam escondendo casos. Mentira! Fake news! Tanto é que qualquer um de nós pode visitar o hospital e a Santa Casa e verificar se os nossos leitos estão realmente lotados, se há fila esperando para leitos para ser internado de Covid-19. Não temos. Felizmente, estamos numa situação confortável. Não é milagre, é resultado de um trabalho de gestão pública e de consciência da grande parte da nossa população. Não estou dizendo aqui que estamos imunes, pelo contrário, o risco continua, o medo continua e, por isso, o trabalho de prevenção, de isolamento, de afastamento social continua. Mas é esse trabalho sério e bem feito por parte de todos, poder público e população, que os nossos números da Covid-19 ainda são positivos na cidade, graças a Deus. Então precisamos nos perguntar, precisamos nos questionar. Por que surgem, do nada, coincidentemente,
no ano de eleição, tanta gente com tanta solução é incapaz de produzir algo, mas tem solução para tudo nas redes sociais. Criticam até que o prefeito está asfaltando os bairros da cidade no ano da eleição. Mas esquece de falar que a Major Belo, por exemplo, uma das principais ruas do nosso centro, não era asfaltada quando ele assumiu a prefeitura. Ou já esquecemos disso? Esquecem de dizer que a rua da prefeitura, Avenida Gerson Dias, era de terra. A ida era de bloquete, a volta era de terra e hoje é asfaltada. Dos quase 300 quilômetros de estradas rurais que temos, vários trechos onde há concentração de casas, escolas e igrejas foi asfaltado, coisa que a população da zona rural nunca tinha visto. Não sou aqui advogado de ninguém não, mas é questão de justiça que digamos isso. E não nos deixemos levar por falsos heróis que surgem do nada, com um discurso muito agradável, doce de ouvir, tentando nos conquistar, coincidentemente, em pleno ano de eleição. Cadê os nossos vereadores que tanto criticam? Pergunto o que eles fizeram. Quanto de emenda conseguiram trazer nesse momento de crise e de dificuldade para a nossa cidade? Ah, mas emenda não é dever do vereador. De fato, não é. Mas ganhando R$7 mil por mês, acho que eles poderiam se esforçar um pouquinho para conseguir pelo menos isso, não é? O Jefferson Galdino, que esteve aqui no programa semana passada, não é vereador, é um cidadão comum, morador do bairro Novo Horizonte, em contato com seu amigo, o deputado Cleitinho Azevedo, trouxe emenda parlamentar para a saúde de Itajubá. Eu, em contato com o coronel Henrique, deputado estadual, trouxe emenda para a saúde de Itajubá. Professor Rafael, meu colega de profissão, professor também como eu lá no Colégio 19 de Março, não é vereador, é um cidadão comum, ativo, politicamente atuante, faz parte do movimento Direita Minas de Itajubá, conseguiu em contato com o deputado federal Cabo Júnior uma emenda parlamentar para a saúde de Itajubá. Esses não ganham R$7 mil por mês para fazer nada e estão fazendo. Estão fazendo porque são cidadão comum atuante, que acreditam que a política precisa ser feita do jeito certo. Então, meus amigos, eu começo esse programa com esse pensamento, com essa reflexão que nós precisamos fazer. Exigir dos nossos representantes posição. O que pensam? Não estou pedindo para ninguém concordar comigo, mas é importante que todos digam de que lado estão, se concordam ou se discordam, até para que possamos fazer uma escolha consciente, porque de traidor e de gente em cima do muro, já estamos fartos e já vimos que isso não resolve nada na política.